Bom dia, Pri. Bom dia, Iago. Eduarda, bom dia. Sejam bem-vindos. Bom dia, Mônica, Edva. Sejam bem-vindos. Bom dia, Elizabeth, Nerci, minha prima Adriana. Um beijo, Adriana. Sejam bem-vindos. Estão me ouvindo bem aí? O som tá legal? Bom dia, Val. Aurelena, bom dia, Aurelena. Mônica. Bom dia, Lelê. Sejam bem-vindos. Sidney, bom dia. Bom dia, Ellen, que bom te ver aqui. Seja bem-vinda. Bom dia, Gabriel. Fabiano, bom dia, Fabiano. Julinha, minha vizinha, bom dia, bom dia. Bom dia, Sila. Sejam bem-vindos. Milena, bom dia, Milena. Seja bem-vinda, Miriam. Minha prima, não é? A Rose. Seja bem-vinda, Rose. Um beijão. Que bom te ver aqui, prima. Kátia Silene, bom dia. Bom dia, Tiago. Nosso bombeiro. Bom dia, Josilane. Josilane Gonzaga, bom dia. Bem, irmão, nós vamos ler. Tem um pigarro aqui que está complicado. Tomei um xarope ali agora há pouco, mas não resolvi ainda não. Eu quero falar hoje preparando os filhos para vencer. Para vencer. E tem um texto aqui que ele é fundamental para os judeus, não é? E como nós viemos e cremos numa cultura judaico-cristã, então este texto é extremamente relevante para todos nós, não é? Bom dia, né? Então abra sua Bíblia, por favor, aí, se você a tem por perto, em Deuteronômio, capítulo 6, de 6 a 9. Se você tem a Bíblia aí, por favor. Deuteronômio, desculpem, Deuteronômio, capítulo 6, de 6 a 9. Diz assim: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa.
escrevas nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Irmãos, esta aqui é a didaquê de Deus, é a didática de Deus. Mas o que ele está mandando a gente ensinar aqui os nossos filhos? Se você observar aí no versículo 3, não é? Diz lá, ouça e obedeça, ó Israel. Aí agora no versículo 4, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as tuas forças. Que todas estas palavras que hoje, aí vem os versículos nós lemos. Então, Deus está ensinando aqui, pedindo que o povo, não é? Que o seu povo possa ensinar os seus filhos a crer em Deus, o único Deus, e obedecê-lo. Então, esses mandamentos deveriam ser ensinados aos filhos, versículo 7, com persistência. Olha só, com persistência. Aí no versículo 7, Deus está dizendo que nós, pais, devemos conversar com as crianças, com os nossos filhos, sentados em casa, quando estivermos andando com elas pelo caminho, ao deitar, ao levantar, enfim, nós devemos imprimir isso na mente, no coração de nossos filhos. Hoje, embora seja o Dia dos Pais, e eu queria aqui desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais que nos assistem nesse momento. Embora seja Dia dos Pais, eu queria falar aos pais, pai e mãe, né? Que são os primeiros responsáveis pelos filhos. E queremos nesta manhã, estudando a palavra de Deus, ensinar a vocês pais, dar-lhes algumas informações que os ajudem, não é? Que os ajudem na educação de seus filhos, preparando-os para serem vencedores, não é? Nesta vida. Vocês que são pais, vocês são representantes de Deus. A obra que Deus deseja realizar na vida de seus filhos passa por suas mãos, né? Por suas mãos. Nunca se esqueçam disso, viu? Você que é pai, você que é mãe, vocês são os representantes de Deus aqui na terra para preparar os seus filhos para serem bênçãos no reino de Deus e no reino dos homens, ok? Porque o lar é a primeira escola. O lar é a primeira escola e os pais, os primeiros professores. O lar, o seu lar, é a primeira escola para os seus filhos. E vocês, pais, são os primeiros professores deles, né? Já nos tempos antigos, né? Lá no Antigo Testamento, né? Deus instruiu os pais de família, não é? Mais de 1500 anos mais tarde, o apóstolo Paulo escreveu: pais, não provoqueis vossos filhos a ira,
mas criai-os, olha só, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios capítulo 4, ou melhor, capítulo 6, versículo 4. Efésios capítulo 6, versículo 4. Pais, criem os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso aqui é mandamento para mim e para você que é pai, para você que é mãe. Quando a gente deve começar a educação de nossos filhos? Você já sabe a resposta, né? Na infância, evidentemente, quando ainda estão muito pequenos, em tenra idade, é nesse momento que nós devemos começar a educar os nossos filhos. Claro que antes deles nascerem, nós já podemos orar por eles, né? Podemos orar por eles. Logo que uma criança é capaz de formar uma ideia, deve começar sua educação. Logo, quando a criança consegue formar uma ideia, nesse momento, nesse exato momento, nós devemos começar a educação. É uma educação intencional, não é? Educação quer dizer processo, escute isso. Educação quer dizer processo pelo qual a criança é instruída desde o berço à infância, da infância à juventude e da juventude à maturidade. Isso é educação, ok? A palavra de Deus recomenda, lá em Provérbios 22, versículo 6, um texto que vocês conhecem muito bem. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Está aqui, não é? De forma magistral, a importância da educação de nossos filhos. Você que é jovem ainda, está me ouvindo, me assistindo, agora você que vai criar filhos, acho que o momento certo de você aprender isso é agora. Talvez alguns pais, pastor, se eu soubesse disso há um tempo atrás, eu teria feito tudo diferente. Bem, paciência, né? Agora procure orientar os seus netos, se você os tem. E se não os tem ainda, quando você tiver, você pode fazer alguns ajustes. E você que é jovem, não é? Que vai se casar um dia, você já precisa ter esse entendimento, ok? Esse entendimento. Alguém escreveu o seguinte: as lições que a criança aprende durante os primeiros 7 anos de vida têm mais a ver com a formação do seu caráter que tudo que ela possa aprender nos anos posteriores. Entendeu bem? Se o seu filho, desculpa a expressão, já é um cavalo velho, dificilmente ele vai assimilar, né, alguma coisa. Não quer dizer que ele não pode aprender, que ele não pode mudar. Claro que pode, em qualquer momento da vida a gente pode mudar. Atitude é tudo, decisão é tudo. Sempre ensinei isso a vocês. Atitude é tudo. Mas a formação do caráter de uma criança se dá de forma mais poderosa, de forma que grude mais, eu diria, é até aos 7 anos de idade. Esse é um período, segundo
os estudiosos, os educadores, os psicólogos, é o tempo crucial. Se você tem criança aí nessa faixa de idade aí, você precisa tomar muito cuidado, você precisa dedicar-se a essa criança e imprimir o caráter nela. Provérbios 22:6. Instrui a criança. A Bíblia não fala instrui o adolescente, o jovem, instrui a criança desde pequena. Os judeus fazem isso com muito cuidado, com muito zelo. Eles se dedicam muito até a criança ter a formação do seu caráter, não é? Na verdade, os primeiros anos são os mais expressivos. Daí a importância da companhia da mãe, de maneira especial nesta data, ou melhor, nesta etapa da vida da criança. Eu creio que essa pandemia aí, nesse aspecto, ajudou um pouco. Muitas crianças estão desfrutando da presença dos pais porque estão em casa, né? Tendo que ficar em casa, não estão trabalhando, alguns por home office, mas boa parte das mães estão em casa e isso tem um papel fundamental na vida da criança. Disse alguém, abro aspas aqui, os componentes do relacionamento nos primeiros anos não podem ser supridos por mães substitutas ou mesmo por creches. O papel desempenhado pela mãe nos primeiros anos tem efeito decisivo sobre a inteligência da criança. Fecho aspas. Bem, vai aí mais uma dica, não é? A presença da mãe no desenvolvimento da criança, da sua inteligência, do seu caráter. Olha, não tente transferir isso para a igreja, para a creche, para a escola, para o vovô, para a vovó, para a babá. Não vai dar certo. Por melhor que seja a creche, vai haver uma deficiência. A criança, ela identifica a sua mãe, ela já identifica o seu pai. Eles são o referencial para ela. Nunca se esqueça disso, não é? Em resumo, o papel dos pais e principalmente o da mãe na educação dos filhos é da mais alta importância. É insubstituível. Não é? Vocês entendem, irmãos, porque as crianças de hoje estão da maneira que estão? Vocês já pararam para refletir sobre isso? Por que os professores estão adoecidos? Quantos professores com depressão? Ano passado eu tratei de uma professora aqui e ela me dizia que o único lugar que ela não se sentia bem era na escola. Ela tirava uma licença após outra, porque quando ela se imaginava indo para a escola para dar aula, para enfrentar os seus alunos, ela passava mal. Pergunte hoje aí
aos adolescentes e jovens: quantos querem ser professores? Não é? De vez em quando alguém vai levantar a mão e dizer: o meu sonho é ser professor. Não é? A nossa irmã Elisa, diretora aqui do Colégio Maria Leni, ela sempre diz para nós que no colégio todo dia tem pepino. Muitos problemas desaguam nas escolas, nas creches. Reflexo de onde? Você sabe. Da família, evidentemente. Né? Os pais hoje não estão educando com eficiência os seus filhos. Não estão. Não é? Eu sempre falo do que eu chamo de princípio de autoridade. Os pais hoje não estão, claro, não estou aqui generalizando, irmãos, me entendam bem, mas muitos pais hoje não ensinam o princípio de autoridade aos seus filhos. Muitos pais, há muito tempo, já foram dominados pelos seus filhos, doutrinados pelos seus filhos. São os filhos que mandam em casa, são os filhos que governam a casa. É um desastre. E quando isso acontece numa família cristã, é uma tragédia, é uma vergonha isso acontecer. Os pais que perderam completamente as rédeas na educação dos seus filhos. Tem pais que dizem assim: se eu não der um celular na mão do meu filho, ele não mama. Se eu não der um lar na mão do meu filho, ele não come. Ah, me ajuda aí, papai. Me ajuda aí, mamãe. Poxa. Quer dizer que antes de existir celular, as crianças não comiam, não? Não comiam. Morriam de fome. A culpa não é da criança, não. A culpa é sua. Você já viu alguma criança morrer de fome com comida por perto? Me ajuda aí, né? Por favor, né? Por favor. Não é? Você não entendeu nada ainda. Não é? Ah, mas ela chora. Deixa chorar. Na que ela tiver fome, ela vai comer. Se não tiver comida, ela come pedra. Com fome, ela não vai ficar. Eu tenho um amigo que, hoje ele não é pediatra mais, ele fez especialização em pediatria, e ele falou comigo: Jeová, tem hora que dá vontade, rapaz, a vontade de tirar o cinto e dar uma coça nos pais dentro do consultório. Aí eles chegam lá: doutor, passa uma vitamina aí para o meu filho. Mas por que passar vitamina, pai? Por que passar vitamina, mãe? É porque o meu filho não come. Se não come, não está comendo, não. Mas não come mesmo, não come. Mas não come nada, não come assim uma bolacha. Não, comer come assim, bolacha, come fandangos, não é? Come biscoito, todinho, não é? Ah, então come, né? Paciência, né, irmãos? Paciência. Brincadeira, né, irmãos? Brincadeira. Não é? Não, as crianças é que decidem hoje o que querem ou não comer. Não é? Não são mais os pais. Não é? Quando eu era pequeno, era colocada a comida na mesa, não é? Ou a mãe arrumava
o prato para os filhos e eles comiam o que colocava no prato. E o pai ou a mãe dizia assim, ó, come tudo, hein? Senão apanha. Se a criança tivesse comido muita fruta no quintal, tá com a barriga cheia, tinha que comer na marra, né? Não tinha esse negócio, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, isso é ruim, isso aqui não... Paciência, né, irmãos? Lá que isso para lá. Isso até irrita a gente. É tanto pai molenga, tanta mãe molenga hoje, que até irrita a gente. Até irrita a gente, não é? Muito bem. Que lições devem ser ensinadas aos nossos filhos? Não é? Vamos lá. A primeira lição que deve ser ensinada à criança é que Deus é o nosso Pai. Está aí no versículo 4 de Deuteronômio capítulo 6. Ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Você quer que seu filho seja um filho vencedor? Começa por aí. Começa por aí. Ensine o seu filho que existe um Deus todo-poderoso, um Deus cheio de amor e graça, um Deus que criou e sustenta todas as coisas. E esse Deus é o nosso Pai. Interessante lá em Lucas 11, quando os discípulos disseram para Jesus, ensina-nos a orar, porque João o Batista ensinava os seus discípulos a orarem. Então é interessante que Jesus, a primeira coisa que Jesus disse, quando orardes, digam, Pai nosso que estás nos céus. A primeira coisa que Jesus ensinou os seus discípulos é que Deus é o nosso Pai. Hoje é o dia dele, então, não é? Hoje é o dia dele. Hoje é o dia do nosso Papai do céu, não é? Claro que todo dia é o dia dele, evidentemente, mas hoje é o dia dos pais, na verdade, e Jesus disse, Pai nosso que estás nos céus, não é? Quem sabe hoje você deveria dizer, Deus, obrigado, porque o Senhor é o meu Pai. Quem sabe você precisa ensinar isso ao seu filho, à sua filha, que Deus é Pai. Interessante que Deus não se revela como mãe, Deus se revela como Pai, o referencial para a criança, acima da mãe, é o Pai, não é? Tem mãe que destitui a figura do pai no coração do filho. Mãe, não cometa essa loucura, não cometa essa bobagem, não apague a figura do pai na mente do seu filho, da sua filha. Não faça isso em nome de Jesus, porque você pode estar criando aí um homossexual, uma lésbica. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu cuidei de uma adolescente evangélica e ela me procurou, sabia que eu era pastor, e ela me contou a história que ela foi estudar num colégio ou numa instituição que só havia meninas, e era comum naquela instituição as meninas tomarem banho coletivo, e ela me dizia que ela ficava olhando fixamente para os seios de suas amigas, de suas colegas, olhando fixamente. E aquilo começou a inquietá-la. Mas por que eu fico olhando demasiadamente para o seio
de minhas amigas. Não é? E um tempo depois, ela arrumou uma amiga, ela fez uma amizade com uma pessoa, uma menina que era homossexual, era lésbica. E aquilo começou a perturbar a sua mente. Ela chegou a trocar algumas carícias com essa lésbica. Aí veio a fé cristã. Ela disse, mas isso não está certo. Eu sou da igreja. Mas por que isso? Por que esses pensamentos na minha mente? Por que eu estou me afeiçoando a uma pessoa do mesmo sexo? Não foi isso que eu aprendi. Não é isso que a Bíblia diz. Aí ela foi no psiquiatra, já estava depressiva, começou a tomar medicamento. E o psiquiatra falou, procure um psicoterapeuta para você conversar. Tem alguma coisa errada dentro de você. E ela chegou até mim para fazer análise. E depois de algum tempo, no divã, ela me relatou um fato que foi o X da questão. Ali começou o processo de cura, de libertação daquela mente maculada, doente, aflita, angustiada. Ela me relatou que quando ela era pequena, talvez 5, 6 anos, o pai dela traiu a mãe. E a mãe dizia para ela constantemente, homem é tudo igual, homem não presta, homem é uma peste, olha o que seu pai fez, seu pai é isso, seu pai é aquilo. Entende, mãe? Entende, pai? Foi aí que tudo começou. Aquela mãe maculou a figura do pai no coração da sua filha. A figura masculina. Poderia ser o contrário. Um pai maculando a figura feminina. A partir dali, aquela criança internalizou que homem é tudo igual, que o homem não presta, que o homem trai, que o homem é tudo igual. E ela então começou a desenvolver um sentimento por uma pessoa, ou uma atração por uma pessoa do mesmo sexo. Isso é muito importante, irmãos. É muito importante. É importante. A lei de Deus é perfeita, meus irmãos. Você pensa que Deus escreveu algo por escrever? Entende por que Deus diz que certos animais são impuros, que nós não deveríamos comer? Da onde veio o coronavírus? Da China. E onde surgiu o vírus? De uma população que comem animais impuros, os quais Deus determinou na sua palavra para que o homem não os comesse. Tudo que Deus fala há um propósito, existe uma razão, existe um fundamento que posteriormente a ciência está descobrindo. Tudo que Deus diz para não fazer, existe uma razão. Quando o texto aqui de Deuteronômio capítulo 6 manda você incutir na mente da criança os seus mandamentos, Deus sabe o que está dizendo. Siga a didática de Deus, obedeça a didática de Deus.
Um outro ensino fundamental que devemos ensinar à criança, nós que somos pais, é o amor ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. São regras fundamentais da vida de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. Amém? Vamos prosseguir aqui no nosso estudo, não é? Preparando filhos para vencer. Pais que deixam passar vários anos para depois ensinar aos filhos que devem ser obedientes, estão perdendo a chance de educar, pois depois dos primeiros anos se torna impossível ensinar lições de obediência aos seus filhos. Não deixe o tempo passar. Se o seu filho é pequeno, o tempo é agora. A Bíblia diz, Provérbios 29, anote, Provérbios 29, dos versos 15 a 17. A criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Corrige o teu filho e ele dará descanso, dará delícias à tua alma. Então, você deixar a criança entregue a si mesma, ela vai envergonhar você. Isso é palavra de Deus. Isso aqui é uma verdade eterna, meu irmão, minha irmã. É uma verdade eterna. O que é uma verdade eterna? É uma verdade absoluta. Pode mudar o mundo, essa verdade vai permanecer valendo, vai permanecer eficaz, na vanguarda. Ela vai prevalecer sempre, porque é uma verdade eterna. Pai e mãe que não educa seu filho, esse filho os envergonhará um dia. Palavra de Deus. Ouça o que a Bíblia está dizendo. Ouça o que Deus está lhe dizendo nesta manhã. Abra seus ouvidos e obedeça a essa ordem clara de Deus. Terceiro lugar, deve-se ensinar a criança lições sobre saúde. Isso mesmo. Não é só falar sobre Deus, não. Falar também sobre saúde. A importância de ingerir alimentos saudáveis em horas certas. Ensinar a criança o asseio pessoal. Está aí o coronavírus, né? Um gesto simples. Lavar as mãos com água e sabão. Bem, isso deveria já ser uma prática constante nossa, não é verdade? Mas em meio à pandemia, a nossa geração agora está aprendendo na marra que devemos lavar constantemente as mãos. Já observou que você olha para sua mão assim, parece que está limpinha? Aí você vai na pia, pega o sabonete e quando vai passar na água, sai aquela água suja. Sim, nossa, nem parecia que a minha mão estava tão suja. As nossas mãos, elas tocam em tudo. As nossas mãos são um ninho de bactérias, de fungos, de vírus. E de quando em quando a gente dá uma coçadinha no olho, não é verdade? Pega um alimento, leva à boca, ao nariz. Ensinar a criança. Isso é papel de quem? Do papai e da mamãe, não é? Evitar o uso de drogas, não é? Quantos vídeos já recebi até hoje de pai colocando cerveja
na chupeta da criança e colocando na boca dela. Que estupidez! Ah, pastor, mas a criança não sabe que aquilo ali é bebida alcoólica. Ah, pastor, a criança não sabe que ali é cerveja. Mas o cérebro dela está decodificando o sabor, a química ali. Não precisa ser inteligente, não. E já fica registrado lá nos neurônios da criança aquele sabor, aquela química. Não é? Pai que coloca cigarro na boca de criança, que coisa absurda. Não é? Mas não é isso não. Pai que fica truxando bala na boca da criança. Chorou, bala. Não é? Tá com pirraça, bala. Não pode isso. Bala, bolacha. Tá tudo errado. Tudo errado. Não é? Tudo errado. As potencialidades de uma criança, irmãos, elas podem ser incalculáveis, incalculáveis. Se os filhos forem bem educados, poderão ser uma alegria para os pais. Poderão ser uma bênção na comunidade, uma bênção na igreja. Quantos pais crentes ensinando de forma totalmente equivocada, errada, os seus filhos. Não é? Falando em questão aí de alimentos, não é? Uma apresentadora da Rede TV, que foi modelo e foi casada com um dos donos da Rede TV, esqueci o nome dela aqui, eu vou lembrar depois. Ela tem filhos já jovens. Um deles é filho, o Lucas, do Mick Jagger, o roqueiro Mick Jagger. Ela disse que até hoje o filho dela nunca bebeu refrigerante, né? Nunca tomou refrigerante. Olha só. Isso é o que, irmãos? Educação. É só educar, não é? É só educar, ok? Os nossos filhos, eles são um precioso tesouro que Deus colocou em nossas mãos. Olha só o Salmo 127, versículo 3, a Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Alguém está me dando um nome, a Luciana Ximenes. Obrigado, Helena. A modelo e apresentadora Juliana Ximenes. Os filhos já são rapazes e não experimentaram refrigerante, né? Lá em casa eu falo, né? Eu falo, olha, mas pode tomar de vez em quando? Pode. Ontem mesmo eu tomei refrigerante, né? Mas lá em casa é suco natural todo dia. Todo dia, né? O que tiver. Plantei um pé de maracujá lá em casa. Tô tomando suco de maracujá que eu tô ficando até amarelo. Tô ficando até mais calmo de tanto tomar suco de maracujá, não é? Quando eu passo num lugar tem promoção de abacaxi, eu compro 4, 5 de uma vez, não é? E lá em casa eles descascam, picam o abacaxi e põem no congelador, não é? Põe no congelador. Não é verdade? Simples, não é?
Uma grande educadora escreveu o seguinte, abro aspas, os pais devem ser a mão humana de Deus. Preste atenção, eu achei tão lindo isso. Os pais devem ser a mão humana de Deus, preparando a si mesmos e aos filhos para a vida sem fim. É como se Deus nos dissesse, eduquem esta criança para mim, a fim de que ela possa um dia brincar nas cortes celestiais. Fecho aspas. Eduquem esta criança para mim, diz o Senhor, a fim de que ela possa um dia brincar nas cortes celestiais, nas cortes eternas. Você, pai, você, mãe, deve criar filhos para a eternidade. É inadmissível um ventre santo gerar um filho para habitar no inferno. Isso causa muita tristeza ao coração do Pai, ao coração do Criador. Né? Muitos pais não educam seus filhos e fazem tudo o que eles querem e ainda dizem que o fazem por amor. Pais, isso não é amor. Isso não é amor. Você que é pai e já teve mãe, você que já teve que levar um filho para tomar vacina, como eu sempre levei as minhas filhas, eu e a Kátia, e chegava aquele momento da agulha entrar na perninha da criança, no bracinho da criança, aquilo dói mais na gente do que neles, na verdade. Mas se você falar assim, não vou levar o meu filho para vacinar não, porque a enfermeira vai enfiar uma agulha na perninha dele, tadinho, dói muito, é uma covardia, não vou levar não. Aí você não leva. Aí seu filho cresce, fica doente, fica aleijado. O que você vai falar com ele? Eu não te levei para dar vacina não, porque doía muito. Ele vai dizer o que para você? Pai, mãe, por que vocês não levaram? Era para o meu bem, era para evitar essa dor, essa enfermidade que eu estou passando. Então, às vezes, a disciplina é necessária. A disciplina, diz a Bíblia, é um gesto de amor. Apocalipse 3,19, Jesus diz, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Disciplina e amor andam de mãos dadas. Aprenda isso, não é? E rapaz, já são quase 10 para as 11, não é? Poderia citar aqui vários exemplos de crianças que foram educadas dentro dos padrões da orientação de Deus. Vamos lá, alguns nomes, alguns exemplos. Moisés, não é? Moisés tornou-se o líder do povo de Deus. Moisés foi um historiador, um líder, um poeta, um filósofo, um legislador. Eu não estaria exagerando se dissesse que Moisés foi o homem mais importante, mais bem preparado, não é? Da antiguidade, do seu tempo, o homem mais bem preparado. Samuel também foi educado para dedicar-se a Deus desde pequenininho, desde quando foi desmamado pela sua mãe Ana, não é? E ele tornou-se um grande profeta do Senhor, ungiu os 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi, não é? Certa vez numa igreja, escute isso, certa vez numa igreja, um irmão chegou para o pastor e propôs um severo
castigo para 2 meninos que estavam estragando o tapete do templo da igreja. E o pastor respondeu para aquele irmão, né? Deve ter sido um diácono, né? Daquele diácono rabugento, né? Tem que castigar esses meninos, pastor. Estão estragando o tapete da igreja. O pastor virou para aquele irmão e disse o seguinte: uma polegada de meninos vale mais do que quilômetros de tapetes. Uma polegada de meninos vale mais que quilômetros de tapetes. Não é? Quantos filhos hoje de pastor não querem nem ouvir falar em igreja? Não é? Por que será? Por que será que muitos adolescentes e jovens hoje não querem nem falar em igreja? Talvez você mesmo é que denigre a imagem da igreja na mente e no coração deles. Pense nisso, não é? E eu quero concluir, não é? Então, meus amados pais, não é? Nossos filhos são preciosos. Eles são um presente de Deus para nós. E não se esqueça, os nossos filhos não são nossos. Os seus filhos não são teus. Não são teus. Eles são do Senhor. A Bíblia diz que eles são herança do Senhor. Herança é aquilo que você recebe que não produziu. Aquilo que você não tem parte. Você recebe gratuitamente, é herança, mas os nossos filhos são do Senhor e devem ser criados para a glória do Senhor. O maior bem que você pode deixar para o seu filho é o Evangelho. É o Evangelho. Não é ele ser doutor, doutora, não. Não é dar-lhe uma profissão, não. Não. O maior legado que você pode deixar para os seus filhos é o Evangelho de Jesus Cristo, porque os seus filhos vão morrer um dia. Eles vão morrer um dia. E para onde eles irão depois que deixarem desta terra? Por que estou dizendo isso, meus irmãos? Que tem pais que só pensam na educação secular dos seus filhos. Só pensam nisso. E investem, às vezes até impedem que os seus filhos venham à igreja, porque tem que estudar. Há muitos anos atrás, a Kátia relatou para mim que uma determinada mãe não deixava a filha vir para a mensageira do rei, porque ela tinha que estudar. Meu Deus do céu, que imbecilidade! Uma horinha, uma hora de reunião, uma vez por semana. Não dá para entender a cabeça de alguns pais. Lugar dos seus filhos é na igreja. Traga-os para a igreja. O ratinho já diz: leve os seus filhos para a igreja, senão você vai ter que visitá-los numa penitenciária. Preste atenção. Plante o Evangelho no coração dos seus filhos. O texto sagrado de Deuteronômio capítulo 6 é: ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, põe a palavra de Deus nos umbrais das suas portas. Converse com seus filhos sobre coisas eternas, não é? Como pais, devemos saber que um dia Deus vai perguntar, está lá em Jeremias 13:20, onde está o rebanho que te foi confiado, o teu lindo rebanho? Em outras palavras, Deus está dizendo: onde estão os filhos que eu te dei? Onde estão os filhos que eu te dei? Os filhos que eu coloquei sob sua custódia, onde eles estão?
cada um de nós terá que responder, queiramos ou não. Permita a Deus que a nossa resposta possa ser a que está lá em Isaías, capítulo 8, versículo 18. Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu. Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu. Essas palavras são repetidas lá em Hebreus 2,13. Hebreus 2, verso 13. Eis aqui eu e os filhos que Deus me deu. Irmãos, logo Jesus vai voltar e vai reunir sua grande família lá no céu. Cada filho deverá receber as boas-vindas no lar da glória. Cada filho nosso. Permita a Deus que todos nós, pais e filhos, sejamos recebidos por Jesus quando Ele vier. Amém? O grande desafio é que vocês, pais, possam ser abençoados ao educar os seus filhos. Amém? Esse é o grande desejo. É que vocês sejam felizes, que vocês tenham sucesso, êxito na educação dos seus filhos. E um dia Deus vai recompensá-los. Recompensá-los. Deus vai dar a vocês o galardão por ter educado e criado filhos para habitarem nos céus e para serem uma bênção na sociedade aqui na terra, no exercício dos seus dons e habilidades e também na igreja. Amém? Um bom dia para todos novamente e para você que é pai, parabéns. Parabéns. Você tem um papel fundamental no seu lar, como pai e como esposo, como marido. Amém? Que Deus te abençoe. E logo mais o tema da mensagem é o 5º mandamento. O 5º mandamento. Honra o teu pai e a tua mãe para que os seus dias sejam prolongados na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Êxodo 20:12. Nós vamos pregar sobre este texto logo mais. O 5º mandamento da lei de Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Eu vou mandar o link, eu vou mandar a imagem hoje à tarde, né? Mais à tardinha, eu quero que vocês divulguem. Vai ser uma mensagem muito abençoada, porque vai ser uma mensagem extraída da palavra de Deus. Não tem como não ser uma mensagem abençoada. Ok? Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Tchau.